Olá, amigos e seguidores da RCE do Brasil Oficial. Estamos aqui novamente para falar sobre um assunto importante, a live da dúvida. Então, vocês que seguem a gente pelo Reels, Facebook, Instagram e YouTube, vamos discorrer sobre esse assunto tão importante num mundo tão cheio de dúvidas. Fazer uma oração, como de costume. Deus Pai Todo-Poderoso, Jeová, agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nos dar essa oportunidade para estudar a Bíblia, entender mais sobre esse assunto tão relevante no dia de hoje. E em nome do seu Filho amado, de Jesus, nosso Rei, que em breve reinará sobre nós, pedimos tudo e agradecemos. Amém. A gente vai começar com 3 perguntas, a gente vai estar respondendo essas 3 perguntas, né? O que é melhor, ter uma certeza burra ou uma dúvida inteligente? A lógica humana é limitada e relativa. Há várias formas de você entender a mesma coisa. Ou seja, toda teoria pode ser refutada. Cada vez mais o mundo está se desenvolvendo pontos de vista diferentes. Mas qual é o risco, então, de não ter certeza no mundo? O risco é que ficamos em cima do muro a vida toda, filosofando, pensando, ou fugindo de decisões necessárias a tomar. Quando a gente fica filosofando muito, pensando, estudando, a gente acaba fugindo das decisões necessárias. O ponto de hoje é a pergunta: será que existe uma certeza inteligente, independente da nossa criação, do nosso ambiente, do aprendizado de vida? Então, a primeira pergunta. A segunda pergunta, que não é uma pergunta, mas no final a gente vai ver que tem uma pergunta atrás disso. Existe uma passagem do profeta Elias, quando ele percebeu que o povo judeu servia 2 deuses, Jeová e Baal. Então, isso era idolatria. As pessoas estavam em cima do muro. E ao contrário do que ele deveria fazer, falar assim, seguinte, vocês têm que servir a Deus, ele deu uma opção. Falou, sai de cima do muro. Ou vocês mergulham na idolatria, ou vocês voltam 100% para Deus. Então, por que ele fez isso? Essa é a segunda pergunta. Por que ele fez isso? E a terceira e última pergunta. Qual foi o papel da cobra no caso de Adão e Eva? Vamos ver essa passagem. Eu sei que muita gente já conhece essa passagem de cor, mas vamos dar uma revisada nela para poder entender. Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 a 5. Ora, a serpente mostrava ser o mais cauteloso de todos os animais selváticos do campo que Jeová Deus havia feito. Assim ela começou a dizer à mulher: é realmente assim que Deus disse que não deveis comer de toda a árvore do jardim? É que ela jogou uma pergunta, Ela não afirmou. Ela fez uma pergunta. A isso a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas quanto a comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não deveis comer dela, nem deveis tocar nela, para que não morreis. A isso a serpente disse à mulher: positivamente não morrereis, porque Deus sabe que no mesmo dia que comeres dele, forçosamente se abrirão os vossos olhos, e forçosamente serei como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. O interessante dessa passagem é que, além de colocar dúvida na cabeça da mulher, vocês perceberam que em momento nenhum ela mandou comer da árvore. Se a gente reler aquilo lá, a gente vai ver que em momento nenhum ela falou: não, você não vai morrer não. É que Deus sabe que quando você comer da árvore, você vai ser igual a Deus. Mas não falou: Eva, é o seguinte, come a árvore, come da árvore. Deixou a dúvida na cabeça das pessoas. Talvez a questão da dúvida ou certeza seja a nossa missão na vida, para ter uma certeza inteligente. Todos os dias temos diversas dúvidas, pequenas ou grandes. Eu compro um celular prata ou compro um preto? Eu compro uma TV de LED ou compro uma outra TV, sei lá, tem tantos modelos hoje. Mas vou numa loja, fico lá horas e horas escolhendo o mesmo vestido, mas várias cores diferentes. O que isso vai mudar na sua vida? O que vai mudar se você tem um celular preto ou um celular prata? Se você tem uma TV de 42 polegadas ou 45 polegadas?
Muita gente não sabe nem quanto que é uma polegada. Ah, é maior. Tá, é maior. Um celular menor, um celular maior. São dúvidas pequenas, superficiais. Mas há dúvidas grandes. Por exemplo, você pode ter uma dúvida. Se Deus existe? A Bíblia é verdadeira? Cristo foi mesmo Filho de Deus? E o interessante é que a essência dessas dúvidas, tanto superficial ou profunda, pequena ou grande, é a mesma, por incrível que pareça. Vamos entender melhor isso. Existe algum mecanismo dentro do ser humano que cria as dúvidas na gente, que nos paralisa enquanto a gente tiver essa dúvida. Por causa das dúvidas, nós perdemos tempo, nós perdemos dinheiro, perdemos relacionamentos, a vida não anda. Enquanto a gente não resolver aquela dúvida, a vida parece que não anda. Não existe uma alegria tão grande do que resolver uma dúvida. Porque quando estamos na dúvida, a gente não está vivendo. Dúvida não é ruim, pode ser até muito positiva. Só que há religiões que não permitem as dúvidas, não permitem perguntas. E isso é um absurdo. Isso atrapalha nossas crenças, pois são dogmas, são ditados, ditames, que acabam não nos convencendo daquilo que a gente tem que crer. Por que então o profeta Elias, respondendo aí a pergunta 2, por que o profeta Elias deixou que cada um escolhesse servir a Deus ou não? Se quisesse servir a Deus, tudo bem. Se quisesse servir a Baal, tudo bem também, para ele tudo bem. Agora, se a pessoa escolhesse mergulhar na idolatria, servindo a Baal, depois ela ia bater com a cara no muro e ia voltar para Deus. Agora vamos voltar para a cobra de Adão e Eva. Adão e Eva não tinha dúvida. Viviam no paraíso, não precisava plantar, só tinha que tomar conta dos bichos, olhar tudo direitinho. Então eles tinham certeza de tudo, eles viviam em paz. A cobra, como vimos na leitura de Gênesis 3, 1 a 5, criou uma dúvida na cabeça de Eva. A dúvida é o primeiro degrau da escada do pecado. Uma dúvida não solucionada. Quando começamos a subir essa escada, pelo degrau da dúvida, ela faz nos entregar para o nada, porque a gente fica paralisado. A dúvida é bom. O ruim é ficar na dúvida, porque solucionar a dúvida é bom. A certeza inteligente existe, mas não é baseada na lógica. Vamos entender isso lendo uma passagem do livro de Mateus, capítulo 14. Mateus. Você acompanhar na Bíblia de vocês aí. Mateus 14, do 26 ao 31. Quando avistaram os discípulos, Quando os discípulos avistaram Jesus andando sobre o mar, os discípulos ficaram perturbados. Eles não sabiam que era Jesus, dizendo, é uma aparição, e clamaram de temor. Mas Jesus falou imediatamente as palavras, coragem, sou eu, não dê mais. Pedro disse-lhe em resposta, Senhor, se és tu, ordena-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Em vista disso, Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas e dirigiu-se a Jesus. Mas olhando para a ventania, ficou com medo e começou a afundar. E clamou, Senhor, salva-me. Estendendo imediatamente a mão, Jesus agarrou e disse, ó tu de pouca fé, porque cedeste à dúvida. Perceberam que Jesus perguntou no final a Pedro, porque cedeste à dúvida? Pedro já havia andado vários passos sobre as águas em direção a Jesus, mas ele olhou para a ventania e veio a dúvida, que faz ele começar a se afundar. Nossa vida é como se estivéssemos andando sobre as águas, e quando cedemos à dúvida, paralisamos como Pedro e começamos a afundar. Se ele tivesse dúvida, melhor dizendo, no início, ele nem ia sair do barco. Ele ainda falou, se for Jesus, ordena-me ir andando até você. Mas as dúvidas não solucionadas nos podem afundar, nós podemos nos afogar porque ficamos paralisados. A certeza só vem de dentro de nós, a cura está no próprio problema. Se nós conseguirmos olhar nossas dúvidas de forma impessoal,
por todos os pontos de vista apresentados, nós conseguimos chegar à certeza. O apóstolo Pedro poderia até duvidar no meio do caminho, não tinha problema nenhum. Mas se ele tivesse pensado, não, Jesus me ordenou vir até ele, chamando, então ele me deu a capacidade de andar sobre as águas, mesmo com ventania, com terremoto, com furacão, maremoto, melhor dizendo. Naquele momento solucionaria a sua dúvida, mesmo que aquilo não tinha lógica. Tem lógica andar sobre as águas? Não tem. Mas a resposta tinha que vir de dentro dele. A lógica é só um instrumento que nossa essência usa para ajudar a olhar os pontos de vista diferentes, ver as opções. A fé não pode ser burra, cega, seguindo cegamente o que as pessoas falam. A fé tem que ser acima da lógica. Depois de resolvida todas as nossas dúvidas, a gente pode ter uma fé verdadeira. Só Deus é certeza absoluta. O Filho de Deus nos ensinou a ter certezas. Quando nós temos a humildade de perceber a limitação da lógica humana, Deus nos ilumina, a resposta vem de dentro da gente. A decisão certa vem de dentro da gente e a gente para de ter dúvidas. Ok? Fica essa mensagem para vocês. Se vocês gostaram, compartilhem. Se você tem pessoas que têm dúvidas, compartilhem. E uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado.